Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse webinar sobre verificação jornalística em tempos do coronavírus. É um webinar sobre técnicas e ferramentas de verificação jornalística para combater a desinformação. Antes da gente começar, meu nome é Pedro Noel, eu trabalho na First Draft, uma organização baseada em Londres que trabalha com jornalistas, investigadores, sociedade civil para combater a desinformação a nível global. Essa sessão vai ser gravada e vai ser colocada no YouTube para ter acesso do público em geral, para que o público em geral possa acessar. Durante o webinar, vocês podem fazer perguntas perguntas. A gente vai tentar responder o máximo que a gente puder, o mais rápido possível. Para responder essas perguntas, vocês têm que clicar na parte de Q&A, que está embaixo da tela, ou mandar elas diretamente pelo chat. Então, o Sérgio Lud, que é o editor do Comprova, que está aqui comigo hoje, ele vai estar monitorando as perguntas e fazendo comentários e tentando responder junto comigo as perguntas que vocês fizerem. Então, bem-vindos. Sobre a First Draft. First Draft tem essa organização com base em Londres, que trabalha em todos os continentes, combatendo a desinformação. A gente tem 3 maneiras principais de combater a desinformação. A primeira é através de projetos. Então, é um suporte do jornalismo para melhorar práticas de investigação e a aplicação de princípios e estratégias inovadoras. Por exemplo, o Comprova, que é um projeto que o Sérgio é o editor, que ele vai falar para vocês daqui a pouquinho, é um desses projetos que a First Draft apoia. Esse é o projeto que a First Draft apoia no Brasil. Pesquisa é um outro aspecto. Então, a gente conduz pesquisa para estudar como a informação circula online e para daí evaluar técnicas de combate à desinformação. E um terceiro aspecto é a formação, por exemplo, esse webinar, que é o treinamento de jornalistas e do público através de cursos, sessões de treinamento e recursos baseados nas nossas experiências e pesquisas. Eu deixo agora vocês rapidamente com o Sérgio, para ele falar um pouco do Comprova, que é esse projeto que a First Draft apoia junto com a Abrage no Brasil. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Vou falar muito rapidamente sobre o Comprova. O Comprova é uma coalizão de veículos, de 24 veículos de comunicação em 2018, para fazer verificação de conteúdos suspeitos que circulavam nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens sobre eleições. No ano passado, voltou para trabalhar em cima de políticas públicas do governo federal e agora, nós pretendíamos começar um pouco mais tarde, voltando com políticas públicas também depois eleições, mas fomos obrigados a adiantar o nosso trabalho em função da coronavírus. Então, nós estamos já agora uma semana, mais ou menos, trabalhando somente com esse tema. O que vocês vão ver aqui nessa apresentação do Pedro é uma parte do trabalho do Comprova, é uma parte muito importante, a parte da verificação, mas nós também fazemos monitoramento e também trabalhamos um pouco com narrativas específicas para a desinformação. Essa parte ela é muito importante, é fundamental, é um eixo fundamental do trabalho de verificação, e mesmo vocês que talvez não estejam trabalhando, pretendam trabalhar diretamente com verificação de conteúdos suspeitos, podem utilizar toda essa metodologia para conteúdos que vocês recebam dos usuários. Ela vale da mesma forma, é uma metodologia que é a base do Comprova. Então, eu vou ficar disponível para perguntas sobre o Comprova. Quem vai conduzir a apresentação é o Pedro. Espero que vocês aproveitem bastante. Tem um conteúdo bastante rico para se tratar agora. E se vocês tiverem alguma
dúvida sobre o trabalho do Comprova, podem ir me mandando nos Q&As ou no bate-papo e a gente pode responder no decorrer da apresentação. Obrigado, Pedro. Obrigado, Sérgio. Bom, então a gente vai começar definindo os principais tipos de misinformação. Como vocês viram, o título do webinar, ele falava de desinformação, né? E aqui a gente vai falar agora de misinformação. Por quê? Porque a misinformação ela é o fenômeno que a gente chama, como pesquisadores, é uma terminologia criada pela First Draft, para definir informação definir o fenômeno de quando o público se confunde com a informação. Então, digamos que a desinformação é uma criação intencional de conteúdo enganoso ou falso, ou uma mistura de verdadeiro e falso. E logo, quando esse conteúdo desinformativo ele chega na população e no público, ele se faz misinformação, porque o público, sem saber que ele foi intencionalmente criado para enganar, começa a acreditar nesse conteúdo ou no que esse conteúdo propõe. Então, há algumas maneiras, alguns tipos de misinformação, que é o que as formas com que o público se confunde ao interactuar com conteúdos criados propositalmente para desinformar. Esse webinar ele vai se focar bastante, ou principalmente, ou até quase unicamente, na desordem informacional em torno ao coronavírus. Então, os principais tipos de misinformação sobre o coronavírus, ou seja, os principais aspectos do coronavírus que o público se confunde ao se defrontar, ao ter acesso, ao receber materiais de desinformação, são, pelo que a gente detectou, são esses 4. São conteúdos sobre a origem do vírus, né? Aposto que muitos de vocês já receberam no WhatsApp, já viram em algum blog, no Twitter, no Facebook, teorias assim, sobre a origem do vírus. Não, foi criado num laboratório na China, foi o Trump que criou, foi o Putin, né? Então tem muita desinformação, conteúdos desinformativos que geram misinformação, geram confusão no público sobre a origem do vírus. Segundo, de como o vírus se espalha, né? Há inúmeras teorias de que o vírus viaja pelo ar, ou se não viaja, que são teorias até muitas vezes que se baseiam muitas vezes em material científico, mas como não existe nenhum consenso científico agora, ou existem poucos consensos científicos sobre como o vírus se espalha, essas teorias tomam muito poder, porque a ciência não pode negar, uma parte da ciência confirma, então é uma área, digamos, muito cinza do aspecto do coronavírus, que é como ele se espalha, né? Terceiro, são os sintomas do tratamento, né? Tem inúmeras teorias, inúmeras alegações sobre os mais diversos tipos de cura do vírus, né? Desde que alho cura, que o uísque cura, ou que alguns remédios específicos que já estão no mercado curam. E outra vez, né, por ser um contexto de muito cinza, onde não há consenso nenhum, né, nem mesmo científico sobre como se pode tratar disso, ainda não se descobriu uma vacina, a comunidade científica ainda não está de acordo em como curar o coronavírus. Então, os sintomas do tratamento se fazem um vetor também muito frutífero para quem está criando material de desinformação. E quarto, como as autoridades, as pessoas estão reagindo a isso, né? Então, são declarações falsas, ou declarações manipuladas, ou declarações editadas de políticos, vídeos de reações das pessoas na rua ou em ambientes fechados, que não necessariamente condizem com algo que aconteceu durante ou depois a crise do coronavírus. O primeiro tipo que eu gostaria de falar é a sátira e a paródia. Deixa eu ver se eu consigo botar esse vídeo aqui para... não consigo botar o vídeo.
Mas, bom, aqui é um exemplo no Brasil, por exemplo, de um vídeo no TikTok. TikTok, para quem não conhece, é uma rede social muito nova, que nasceu em 2019, mas que, por exemplo, foi a rede social que que as pessoas mais instalaram no celular delas em 2019. Ainda que ela seja nova, ela cresceu muito e muito rápido no último ano. E, bom, hoje em dia ela também, como toda rede social muito distribuída e muito adotada, ela também é palco de materiais desinformativos. Então, basicamente, esse é um vídeo da ex-presidente Dilma Rousseff, que basicamente dá um contexto errado, mas ao mesmo tempo engraçado, sobre uma possível declaração dela sobre o coronavírus. Por que a gente encaixa a sátira e a paródia como um tipo de material desinformativo? Por quê? Porque ele pode criar misinformação. Porque muitas vezes, ainda que o autor de uma sátira ou de uma paródia não tenha a intenção de desinformar as pessoas, outros atores podem pegar esse conteúdo e apresentar ele de uma forma que é desinformativa, ou também uma pessoa desavisada, sem saber que esse conteúdo foi criado originalmente para ser sátira ou paródia, para ser engraçado, para ser uma brincadeira, sem saber disso, as pessoas acabam acreditando nesse conteúdo. Então, esse é o primeiro tipo de misinformação em torno ao coronavírus. Depois são conexões falsas, né? Aí vocês podem ver, por exemplo, é uma matéria, a gente chama isso de um debunking, né? Que é um desmentido feito pelo Comprova, que fala isso: uma imagem de repórter com traje de proteção contra o coronavírus é tirada de contexto para atacar a mídia. Né? Então, realmente, houve o caso, existia uma pessoa com proteção, mas foi feita uma conexão falsa entre isso que aconteceu para dar uma sensação errônea. Né? Então, vocês podem ver na descrição, o repórter não usou o traje de proteção contra o coronavírus para causar pânico, como a peça de desinformação dizia isso, que o repórter estava usando o traje para causar pânico nas pessoas. Então, embora ele tenha usado, embora tenha sido feito o vídeo durante o coronavírus, a conexão de que ele usou isso, essa máscara, no caso, a proteção, para causar pânico, é falsa. Então, esse é um tipo de exemplo bem comum, que é a conexão falsa. Aqui são outro aspecto de conexão falsa, que é limão com bicarbonato não cura o Covid. Né? Então, ele é uma conexão falsa ligada àquele aspecto de teorias de cura sobre o coronavírus. Então, ainda que o limão com bicarbonato sirva para outras coisas, ainda que o limão seja uma fruta saudável, ainda que faça bem à saúde, na maioria dos casos, né? Dependendo da condição de saúde da pessoa, mas na maioria dos casos é considerado uma fruta saudável, o limão com bicarbonato não há nenhuma evidência que ele possa ser uma cura para o coronavírus. Conteúdo enganoso. Isso é bem interessante, principalmente para quem trabalha com jornalismo e também para quem trabalha com visualização de dados e isso tudo. Então, se vocês olharem esse gráfico ele não apresenta nada de muito, digamos, enganoso numa primeira vista. Né? Se vocês verem, por exemplo, a escala é correta, não vai de 500 em 500 até 4.000. Esse gráfico apresenta casos de testes positivos ao coronavírus nos Estados Unidos, tá? Pelos estados dos Estados Unidos. A gente ainda não viu nenhum caso no Brasil, nenhum gráfico semelhante agora no Brasil. Eu não sei, depois o Sérgio pode comentar se ele viu ou não. Eu, pessoalmente, não consegui achar. Então, por isso eu deixei esse caso no contexto dos Estados Unidos. Porque ele também pode acontecer no Brasil, porque no Brasil a gente também tem estados que têm uma certa autonomia, tem políticas distintas em cada estado. Então, se vocês verem, olharem esse gráfico, a aparência o que esse gráfico quer te passar é o quê? Que existem muito mais casos em Nova York do que nos outros estados, certo? Só que esse gráfico ele não tem tempo, não existe uma temporalidade nesse gráfico. A única coisa que ele fala é que esses dados são dados de março. Então, se você prestar atenção, os estados começaram a fazer testes em períodos distintos. Tem estados que investem mais em testes para o coronavírus, então tendem a ter mais casos de coronavírus, porque se você não testa a população, você não sabe quem tem e quem não tem. Então, Nova York, por exemplo, é uma região onde se testa muito. Esse caso não leva em conta o poder aquisitivo das pessoas, porque nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas recorrem ao sistema privado para fazer teste. Então, os estados com mais dinheiro
tendem a ter mais casos positivos, porque tem mais pessoas que podem pagar para fazer seus testes. Então, na verdade, esse gráfico, ainda que a informação seja, digamos, verdadeira, por quê? Porque realmente em março o número de testes positivos ao Covid-19, ao coronavírus, realmente é esse. Só que a conexão é totalmente enganosa, porque isso não significa que a partir desses dados você possa inferir que existem mais casos positivos em Nova York. Porque esse gráfico não leva em conta todos esses aspectos que eu falei. Poder aquisitivo dos estados, quando a crise chegou nos estados, o número de casos de testes feitos nos estados. Você vê ele só detalha casos testes positivos. Ele não é um gráfico percentual entre número de testes e testes positivos, por exemplo. Tá? O exemplo seguinte é a mesma coisa. Ele não é um exemplo também que faz você inferir que existem mais casos em Nova York, mas, né, com parâmetros diferentes, mas que não leva não leva em conta uma temporalidade, o aspecto econômico de cada um dos estados, as políticas de estado. Então, é um gráfico que, a partir de dados, digamos, verdadeiros, ele fornece uma interpretação totalmente equivocada e distorcida dos níveis de infecção do Covid-19 nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que vocês podem estar preparados, porque se ainda não existe, eu não sei, o Sérgio pode comentar sobre isso, mas é algo que muito possivelmente será aplicado no Brasil também. São estatísticas pseudo-estatísticas, né, sobre os níveis de infecção dos estados, mas que não levam em conta uma série de elementos que são cruciais para ter uma visão clara e um entendimento claro dos níveis de infecção. Bom, conteúdo falso é um outro aspecto da desinformação. Então, aí está outra vez uma verificação feita pelo Comprova, investigada pelo SBT e pela Band, que, bom, relata, né, o áudio no qual um suposto médico do Hospital do Rio de Janeiro defende o fim da quarentena tem informações falsas. Então, bom, isso. Não existe a função de chefe. Então, provavelmente foi um áudio criado por uma pessoa que não trabalhava no hospital, ou uma pessoa que, ainda que trabalhasse no hospital, fornece informações falsas, ou simplesmente, digamos que é um nome, digamos, é um nome interessante para dizer que basicamente é uma mentira, é um conteúdo falso. Isso vocês vão ver também bastante, digamos que é um dos tipos mais comuns de material desinformativo. Contexto falso, outra vez, a mesma matéria, né, que muda de contexto. Então, ainda que um fato realmente tenha acontecido, não aconteceu num certo contexto. Então, podem haver alterações de tempo, de espaço, né, a partir de um vídeo ou de uma foto. Esse também é um caso bem comum. A gente vai entrar num exemplo mais tarde mais detalhado sobre ele. Conteúdo impostor. O que é um conteúdo impostor? Conteúdo impostor é quando, para passar uma mensagem enganosa, o ator de desinformação, ele utiliza a autoridade moral, digamos, a autoridade de opinião pública de alguém de maneira falsa. Então, por exemplo, se você vê esse exemplo, ele é um gráfico que pede um cadastramento para receber uma certa quantia de dinheiro, e ele se auto-intitula sendo feito pelo Programa de Auxílio Emergencial de 2020. Então, acontece muito isso com programas do governo, até com autoridades do governo, por exemplo, um tweet falso de um político, de uma celebridade. Então, o conteúdo impostor é sempre quando um ator de desinformação se apropria, sem autorização, obviamente, e com a intenção de enganar, da autoridade moral de uma personalidade, de uma celebridade, de um político, de uma agência governamental, para passar uma informação enganosa. Bom, conteúdo manipulado, a gente vai entrar lá, que é o quê? É uma foto, um vídeo, digamos, que realmente passou pelo Photoshop, passou por um editor de imagem, passou por um editor de vídeo, para dar um efeito enganoso, totalmente distorcido da realidade. Então, por exemplo, se você está em inglês, vocês me desculpem, então no exemplo aqui da esquerda, tem uma pessoa no Twitter dizendo que
o presidente do Sudão botou uma máscara para conversar com um membro da delegação chinesa, né? Então, vocês verem na imagem da direita, não tem, que é a original, não tem máscara nenhuma. Botaram a máscara artificialmente, né, de maneira editada, para passar uma mensagem diferente, uma interpretação totalmente enganosa desse encontro, né? Então, isso também é um tipo bem comum que vai acontecer. Dependendo da qualidade do esforço colocado pelo ator de desinformação, vai ser mais ou menos difícil ao público detectar essa edição deliberada do conteúdo. Pode acontecer tanto com imagens quanto com vídeos. E até com textos também. Às vezes textos, né? Você retira uma palavra, bota uma palavra. Então, a primeira impressão de que o texto ou a declaração é realmente verdadeira, mas no final tem palavras faltando, palavras que foram agregadas. E, bom, para formar um texto, uma mensagem que não é verdadeira, né? Que não aconteceu. Conteúdo fabricado, então, por exemplo, imagens, gráficos, aí temos um gráfico também em inglês, que, dizendo, né, que tem todo digamos, um efeito, né, visual muito forte, então se utiliza preto, vermelho, amarelo, para criar uma sensação de desespero, né, para manipular a emoção das pessoas. Esse gráfico especificamente diz que a gripe aviária e o HIV são o coronavírus. O coronavírus é a junção desses dois vírus. É uma coisa, né? Não tem nenhuma evidência, longe disso, científica, de que isso seja verdadeiro. Então, se utiliza toda digamos que técnicas de emoção, de manipulação de emoções, né, a partir de gráficos, para criar para passar essa mensagem enganosa que especificamente nesse caso incentiva o pânico, o desespero, ou a dúvida, né, nas pessoas. Finalmente, não esqueçamos dos memes também, né? Então, se você vê, esse é um meme em inglês também, mas que diz: alguém disse coronavírus, prontos para a vacina. Esse meme ele está muito relacionado com toda uma teoria de conspiração na internet que, na verdade, esse meme mistura duas teorias, por exemplo, em um só meme. A teoria de que o Bill Gates, né, que é a pessoa que está no fundo da foto, ele foi um dos criadores ou um dos engenheiros do coronavírus, e também a teoria de que as vacinas são digamos, um complô mundial para infectar as pessoas com substâncias, para controlar as pessoas, etc. Então, o que eu queria dizer especificamente com isso do meme é que os memes eles têm esse potencial de assimilar teorias de conspiração de maneira muito visual, muito rápida, muito fácil e que são muito digeríveis pelas pessoas. Então, ainda que possa parecer uma brincadeira, e, bom, não deixa de ser uma brincadeira, os memes muitas vezes reforçam conspirações, né? Ou dão por sentadas certas conspirações, né? Então, só de você rir, digamos, desse meme, você já está aceitando que o Bill Gates criou o coronavírus, essa teoria de conspiração, e também a teoria de conspiração das vacinas, né? Então, os memes, eles normalizam, digamos, conspirações. Então, muitos memes, por mais que pareçam assim, inofensivos em muitos casos, eles podem carregar conteúdos de desinformação que são recebidos de maneira muito forte e transmitidos de maneira muito fácil às pessoas. Então, esses são os tipos e as maneiras, né, que a gente tem visto que são as mais comuns em torno à desinformação sobre o coronavírus. Então, antes de passar para a parte de verificação, eu vou deixar com o Sérgio para que ele, bom, responda levante aí as perguntas que foram feitas. Só lembrando também ao Sérgio que a gente não está gravando, a gente não está mencionando o nome das pessoas que perguntam, tá? Como a gente vai botar isso no YouTube depois, para meio que cuidar um pouco da privacidade das pessoas, a gente não está mencionando o nome de quem pergunta, mas só lendo as perguntas, tá? Então eu deixo aí com você, Sérgio. Se houve alguma pergunta, ou se você tem algum comentário, etc. Perfeito, não vou precisar falar o nome de ninguém, porque ninguém fez perguntas agora. Então, não sei se alguém vai enviar alguma, Então, gente, ou se alguém senão a tiver gente alguma pode pergunta, continuar.
Se vocês quiserem 1 minuto, 2 minutos para pensar em alguma pergunta ou para escrever, formular a pergunta, eu posso dar esse tempo para vocês. Não tem problema nenhum. Você chegou a ver, Sérgio, algum caso de gráfico, alguma coisa assim no Brasil, enganando dessa maneira? Não, o que a gente tem recebido são coisas mais singelas, né? São coisas mais simples. Os memes estão em primeiro lugar, alguns vídeos, muita coisa tirada de contexto, muita coisa ligando e fazendo vínculos com países, né? Então, Itália, China, França, Estados Unidos, sempre tem alguma coisa que vincula um determinado país. E a desinformação muito centrada, muito relacionada a posições estaduais. Então, a gente que começam a voltar agora, que já foram usadas, inclusive, nas eleições e no ano passado. O meme que se apresenta da Dilma, ele é recorrente, ele já voltou outras vezes. A gente está investigando hoje coisas, então, mas pouca coisa em cima de gráficos. Ok. Teve alguma pergunta ou eu posso seguir? Pedro, não temos... temos uma pergunta aqui, só um instantinho. Temos duas agora, na verdade. Qual a sua opinião sobre gráficos com projeções que ocorrem em outros países? Desculpa, se você puder repetir, uma eu outra não escutei que a direito, gente... desculpa o que você falou. Perdão. Qual a sua opinião sobre gráficos com projeções futuras de casos e ou óbitos, tendo como base o que ocorreu em outros países? Uhum. Bom, é uma ótima pergunta, porque a gente tem, na Força Draft a gente fez também, está fazendo webinars sobre visualização de dados. Tá? Se vocês quiserem participar e se interessem, no final eu vou passar um link para vocês, onde vocês vão poder ver todos os webinars que a gente vai dar futuramente. E é uma grande questão, uma questão que a gente trata nesse webinar de visualização de dados, que é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com essas visualizações, para elas não instigarem no público um medo ou um desespero que não é necessário. Então, muitas vezes, esses gráficos de projeção, eles não necessariamente são baseados em evidências científicas. Então, não necessariamente, cientificamente, uma coisa que aconteceu na China vai acontecer no Brasil, por exemplo. E outra coisa é que eles não realçam nenhum aspecto positivo, digamos. Nenhuma reação positiva no público. Eles muitas vezes só servem para gerar mais desespero. Não que eles servem, não que é feito propositalmente pelos jornalistas, mas muitas vezes o resultado final no público é só de mais desespero. Então, a gente está cansando de ver esses gráficos exponenciais que sobem, tudo em vermelho e tal, ressaltando emergência e tal. Ainda que realmente isso possa vender notícia, mas de um ponto de vista ético do jornalismo, tem que tomar muito cuidado para criar esses gráficos e para disseminar esse tipo de gráfico. Então, se realmente ele não está informando sobre uma coisa que que pode ser dita com evidências científicas, e segundo, se a apresentação do gráfico não é uma coisa que te dá tranquilidade, que te dá como mais um aspecto racional sobre o vírus, mas que, ao contrário, te dá mais uma reação de desespero, de alarme, isso é bem problemático. Ok, agora temos várias aqui. Eu sei que o comprova não checa exatamente fala de autoridades, mas vocês conseguem alguma relação de discurso ou datas entre pronunciamentos de autoridades sobre o assunto e a produção de conteúdos de desinformação sobre o coronavírus? Posso responder essa, Pedro? Claro. Sim, a informação ela segue a agenda pública,
é sempre relacionada, aquilo que viraliza mais está sempre relacionado à agenda pública, ao que vocês vão ver nos Trending Topics. Então, e agora, muito particularmente, as pessoas tomaram um lado político nessa questão do coronavírus e eis que um discurso, algum fato, algum embate que se dê no campo da política, isso é levado diretamente para as redes sociais e relacionadas à política pública de saúde em relação ao coronavírus. Aqui mais sobre gráficos, Pedro. Uhum. Tem muita gente comparando os números da pandemia de Covid-19 com os números finais da H1N1, para dizer que aquela foi uma pessoa faz uma segunda os gráficos, eu vou juntá-las. Os gráficos e mapas que mostram apenas números absolutos de confirmados em dadas regiões, sem mostrar os números proporcionais à população, podem ser enquadrados como informações errôneas ou manipulação de dados? Então, bom, eu acho que assim, para fazer estimativas e gráficos, né, jornalísticos, tem que ter sempre, né, uma evidência científica. Não basta, principalmente se tratando de um vírus que é uma pandemia global, né? Então tem que tomar muito cuidado ao comparar esses dados, né? Então tem que ter sempre uma comparação baseada em fontes científicas. Eu acho que eu sou totalmente assim a favor, né, da liberdade de imprensa e tal, mas nesse caso específico tem que ser extremamente cauteloso na atividade jornalística ao juntar fatos. Eu sei que jornalistas de dados adoram, né, ter ideias inovadoras, né, para juntar dados que não necessariamente são ligados para dar uma informação. Então, nesse aspecto do coronavírus, tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter sempre como um embasamento, digamos, uma fonte científica comprovada para fazer isso. Outro aspecto, eu não sei se é desinformação esse aspecto com números absolutos, por quê? Porque a desinformação, segundo o que a gente entende por desinformação na First Draft, ela é proposital. Então, se não foi proposital, digamos, se um meio de comunicação que faz jornalismo profissional fez um gráfico assim, publicou um gráfico assim, muito provavelmente isso se trata simplesmente de um engano ou de um erro editorial, mas não de uma desinformação, de uma ação desinformativa. A ação desinformativa ela tem sempre como origem uma intenção de enganar, né? Que eu acho que não é aplicável à imprensa profissional. Temos mais alguma coisa? Temos mais, mas eu queria comentar essa Claro. questão dos dados. Acho que, sim, é um risco sempre fazer correlações de dados. Muitas vezes eles parecem dizer coisas que na verdade não são reais. E na questão da saúde, a saúde é outro tema muito difícil de fazer verificação, porque nem sempre as coisas são conclusivas. Algumas coisas em saúde funcionam em alguns casos ou para algum tipo de pessoa e para outros não funcionam da mesma maneira. Então é muito difícil ser conclusivo também na área da saúde. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente. Deixa eu ver mais algumas aqui, ó. Tenho visto muitos portais sem credibilidade noticiando sobre a eficácia da hidroxicloroquina, por exemplo. A verificação é feita sobre os fatos, mas existe um sarrafo para definir esse gradiente de credibilidade de portais de notícias? Acho que essa é você que tem que responder, Sérgio. Bom, a gente tem um ecossistema de sites que se utilizam da narrativa jornalística para produzir desinformação, né? Que são vinculados a determinadas linhas políticas, a determinados grupos políticos, e que alimentam redes, e essas redes, ao divulgarem esses links desses sites, acabam ajudando a financiar esse site, essa produção de desinformação, na medida em que eles exibem anúncios, né?
Então, existe sim uma rede de sites que se valem da narrativa jornalística para produzir desinformação. A gente sempre faz uma avaliação desses sites e leva em consideração algumas coisas. Por exemplo, se eles exibem o expediente deles, se eles têm informações para se entrar em contato, há quanto tempo eles existem. Tem uma série de informações que dá para a gente checar. O importante é não confiar em qualquer site que, mesmo que tenha o nome de jornal isso, jornal aquilo, diário isso, diário aquilo, que não tenha ali um expediente, um ponto de contato, e que só tenha um tipo de informação absolutamente polarizada. Temos mais aqui e sigo, Pedro? Mais uma, sim. Mais Depois, se sobrar uma? tempo no final, a gente pode tentar responder as que não foram respondidas. Tá, ok. Se a gente acha muito preocupante deepfake. Você quer falar? Você quer falar, Sérgio? O que eu fale? Eu posso dar minha opinião. Eu Dá sua opinião. acho preocupante, mas acho que preocupante lá adiante. O que eu vejo é um caminho pela simplificação. Acho que a desinformação ela se vale sempre de alguma partícula, algum núcleo de verdade para se construir uma narrativa absolutamente enganosa ou falsa, né? E é uma forma das pessoas conectarem com as outras, com quem vai cair nessa armadilha da desinformação. Acho que o deepfake ele vai se tornar um grande desafio na medida em que cada vez é mais fácil produzi-lo, cada vez mais difícil verificá-lo, né? Então a gente tem um cruzamento aí de duas linhas, mas eu não vejo ele ainda como uma preocupação, porque realmente quem tem produzido desinformação no Brasil, pelo menos, tem utilizado coisas muito simples, muito singelas, e talvez não precise se dar o luxo de produzir um deepfake para levar essas mensagens, né? Eu tenho um certo receio naquelas últimas horas que precedem as eleições, porque é muito demorado para fazer a verificação, e acho que aí sim a gente pode ter algum problema. Nesse momento, não me preocupo. Eu concordo totalmente com o Sérgio. Acho que, atualmente, eu acho que o áudio do WhatsApp é muito mais perigoso do que o deepfake, principalmente no Brasil. E é claro que num futuro, que a gente não sabe exatamente quando, mas sabe que está cada vez mais próximo, sim, podem ter. O deepfake é perigoso, não só para o aspecto das notícias, mas em geral, para o aspecto de provas legais, por exemplo. Ele pode ocasionar toda uma perda de legitimidade da evidência audiovisual. E eu acho que isso é o mais preocupante. E, não é nada para agora, realmente. Como o Sérgio falou, as estratégias sendo usadas hoje em dia são muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais eficazes. Pedro, então, na Sim. sequência da apresentação, eu vou respondendo aqui Ótimo. para as pessoas as perguntas, tá ok? Tá ótimo, obrigado. Gente, então vou partir para falar mais do processo de verificação agora. São 5 pilares que a gente trabalha com metodologia de verificação. O primeiro é a origem, né? Então, quando você tem acesso, como jornalista que quer fazer uma verificação, um desmentido a uma peça de desinformação, a primeira coisa que você deve buscar é o original, né? Então, se você tem um acesso a um vídeo que aconteceu, que te mandam agora, que você recebe agora, que está circulando agora, você tem que tentar encontrar o primeiro vídeo, né? Quando a primeira ocasião que esse vídeo começou a ser disseminado e a primeira peça dele, né? A original. Muitas vezes ele é cortado, ou se é uma imagem também é cortada, é invertida, é alterada. Então é uma busca pela imagem ou pelo vídeo ou pelo texto original. Logo descobrir a fonte, né? Ou seja, quem capturou o vídeo, quem fez a foto, quem escreveu o texto, né? E muitas vezes até se você detecta a fonte, você pode falar com ela, você pode ligar para ela, entrar em contato, ter até informação adicional
além de evidência jornalística sobre a verdadeira natureza do conteúdo. Bom, a data, né, que tem a ver também com a origem e com a fonte, que é, uma vez sabendo a origem e a fonte, a data vem por si mesma, que é quando o material foi produzido, o lugar onde o material foi produzido, né, então, principalmente se tratando de uma foto ou de um vídeo, né, de saber exatamente de onde ele veio, e a motivação, né, qual é a razão desse conteúdo ter sido feito, né, então, isso vai te ajudar muito a saber verificar. Então, muitas vezes uma foto pode te dar um contexto diferente, mas a motivação da foto, a razão desse conteúdo ter sido feito foi totalmente outra. Por exemplo, um caso muito interessante é uma foto de uma menina na Palestina. E, bom, aí dizem que ela foi bombardeada, né? Ela era vítima de um bombardeio porque ela tá meio suja, tá com poeira, tá ferida. E, na verdade, não é nada disso. Ela estavam ajudando ela, não foi nada de um bombardeio e tal. Então, o conteúdo foi capturado para, digamos que, mostrar o auxílio que ela estava tendo e não para botar ela como vítima de um bombardeio, por exemplo. Então, a motivação é um aspecto também que pode te ajudar a descobrir todos os outros aspectos. São esses os 5 pilares. Bom, o melhor amigo de vocês na verificação, em geral, vai ser a busca reversa de imagem. O que é a busca reversa de imagem? Da mesma forma como você pode botar no Google, digamos, uma informação, ou num motor de busca uma informação, um texto, né, uma peça de texto, uma frase, um termo, uma palavra, você também pode botar uma imagem. Então, esse sistema de busca vai te dar de volta todas as imagens, todos os, digamos, os sites ou, né, onde essa imagem circulou. Não todos, mas vai te dar o que ele acha, né? Então, isso vai te ajudar bastante. Então, você pode botar, por exemplo, uma foto que aconteceu, que dizem que aconteceu agora, ou apresentada como se tivesse acontecido agora, e esse motor de busca vai te dizer, vai te dar resultados que, na verdade, vão te dizer que desde 2015, desde 2010, ou desde o ano passado, essa foto já vinha sendo veiculada na internet. Um plugin, que é uma extensão de navegador, chamada Have I, é muito bom, se vocês puderem anotar. Vai estar na nossa caixa de recursos que eu vou mostrar para vocês, passar o link no final. Ele é um plugin que te ajuda bastante a fazer essa busca reversa no próprio navegador, sem sair do navegador. Tem para o celular também. E outros sistemas assim, bastante úteis é o Google Image Search, que é a função do Google, de você buscar no Google por uma imagem. O Yandex, que é um motor de busca russo, mas que também é muito efetivo, principalmente para detectar rosto de pessoas e lugares. E o Bing, que é um software da Microsoft, que também é bem efetivo para detectar rostos. Bom, são esses mais um dos principais. Na nossa caixa, que eu vou apresentar para vocês no final desse webinar, vocês vão ter vão ter links mais detalhados para isso e mais recursos, tá? Para verificar vídeo, a gente aconselha usar um plugin chamado InVid. Vai estar no link da caixa de ferramentas que eu vou compartilhar com vocês também. Ele permite criar thumbnails, que são extrair thumbnails e frames dos vídeos, né? Então, se vocês verem um vídeo, quando você vê ele no YouTube ou no Google, a referência para um vídeo, ele tem sempre aquela foto, digamos, para apresentar o vídeo, para te dar uma noção do conteúdo do vídeo. Isso é um thumbnail. Então, muitos vídeos têm thumbnails e, fora esses thumbnails, esse plugin do InVid, ele te permite cortar o vídeo em vários frames, fazer fotos do vídeo. Fazendo uma busca reversa dessas fotos, uma vez que você tem as fotos do vídeo, utilizando esse plugin, você consegue detectar thumbnails, por exemplo. Então, você consegue detectar referências na internet que tem partes do vídeo. Eu vou mais detalhadamente mostrar para vocês como isso funciona, tá? Na próxima sessão. Geolocalização. Então, a geolocalização é a atividade de descobrir, né, o ponto geográfico onde aconteceu onde foi capturado um certo vídeo ou feito uma foto específica. Então, aqui estão algumas dicas para vocês. Então, se vocês forem analisar um vídeo ou uma foto de área externa, vocês vão buscar pistas na arquitetura,
tá errado plavas, mas é placas, a roupa das pessoas, como elas se vestem, a direção do tráfego, a marcas e lojas, por exemplo. Desculpa. São imagens ou vídeos de uma área interna. Você vai buscar sinais nas paredes, né, se tem alguma coisa ressaltando, o tipo de tomada, por exemplo. Então, você pode, muitas vezes, descobrir a região do mundo onde um vídeo ou uma foto foi feita, analisando, se você conseguir, se tiver isso disponível, o tipo de tomada, por exemplo, que está presente numa área interna. A língua, né, de um pôster ou de um cartaz, ou uma coisa que está na área interna. O clima pela janela, algumas vezes dá para ver. Se tem uma televisão ligada ou se é um vídeo que tem uma rádio, alguma coisa assim, vocês podem tentar detectar as mensagens, a língua, tá? Sempre buscar por lojas de negócios, porque loja e negócio, negócios em geral, eles querem sempre ser achados pelas pessoas. Então, então, eles são muito fáceis de encontrar. Então, se num vídeo ou numa foto você tem uma referência para uma marca, principalmente para um estabelecimento, facilita muito identificar onde isso ocorreu. Ou pelo menos ter uma aproximação de onde isso ocorreu. Porque eles são muito fáceis de achar, tá? Não muito fácil, mas é um elemento mais fácil que os outros de encontrar quando você está fazendo geolocalização. Bom, aí você vai ver o que você é capaz de buscar e verificar, e a ideia, digamos, final é você conseguir geolocalizar ao extremo. Digamos, você tem um vídeo, tem uma foto, você consegue dar a localização precisa de onde aquilo aconteceu. Isso é uma prática, digamos, é o objetivo quando se faz uma geolocalização. Então, mais do que saber qual cidade, qual país, obviamente, dentro do possível, isso é sempre bem-vindo. Mas o objetivo final é você conseguir o lugar preciso de onde um vídeo ou uma foto foram feitos. Bom, verificando contas de pessoas também, né? Se vocês tiverem uma pessoa que publica uma informação, vocês querem ver quem é essa pessoa, seguir as técnicas básicas de verificação, fazer uma busca reversa da imagem de perfil da pessoa, por exemplo, buscar por fontes primárias e até encontrar uma informação de contato da pessoa. Bom, o modus operandi são 3 dicas. Uma, documentar tudo, porque vocês vão ver, quem está começando ou quem não fez ainda a verificação, vocês vão ver que as evidências se perdem muito fácil. Então, você vai terminar abrindo um monte de links, ter um monte de janela aberta no computador, vai perder aí no dia seguinte você vai querer encontrar e não vai achar. Então, documentar tudo. Bota num documento Word, no Google Docs, tudo que você vem achando, tá? Arquiva tudo. Tem esse plugin chamado Wayback Machine, que ele te ajuda a arquivar. Por quê? Porque se a pessoa tira do ar aquela informação que você está verificando, como é que você vai provar depois que aquela pessoa disse aquilo? Ou mesmo se você quiser acessar aquele material de novo para isso, analisar o vídeo, analisar a imagem, às vezes você não pode porque a pessoa tira, o autor, né, tira do ar aquela evidência, aquela peça. Outro motivo para arquivar é se você vai publicar uma notícia, você quer fazer botar um link, um enlace para peça de desinformação, você não vai querer dar audiência para essa peça de desinformação, né? Para esse site ou para esse blog. Então, arquivando, você está hospedando isso num site que não é da pessoa que criou a desinformação e, ao mesmo tempo, você vai poder fazer referência a essa peça na sua reportagem. Construa uma caixa de ferramentas, ou seja, vai acumulando ferramentas que você usa, que você gosta, que já funcionaram para você, para na próxima vez não ter que buscar tudo de novo e também para poder compartilhar com seus colegas de trabalho. Use o telefone, ainda que isso tudo seja agora bastante virtual, bastante, né, dependente do entorno tecnológico, esse tipo de verificação, ao mesmo tempo, o telefone, né, o jornalismo analógico, ele ainda é muito importante, muitas vezes vai te permitir ter acesso direto a uma fonte, ao autor de um certo vídeo ou imagem que está sendo apresentado de maneira errônea. Então, o telefone ainda é bastante útil, né? Não é só porque a gente está fazendo verificação online que a gente vai esquecer também digamos, das técnicas mais tradicionais de jornalismo. Antes de entrar numa verificação, a gente vai entrar num exemplo de verificação agora,
onde eu vou mostrar todos esses passos que eu narrei agora, eu vou mostrar para vocês passo a passo uma verificação de fato. Antes de entrar nisso, vocês têm alguma pergunta ou comentário sobre isso que eu acabei de apresentar? Eu posso dar também 2 minutos aí para vocês pensarem, formularem as perguntas. Se o Sérgio quiser comentar alguma coisa, não sei toca também. em frente. Toca em frente. Gente, vou tocar em frente então por causa do tempo, tá? A gente tem mais meia hora. Então, entramos agora na verificação, numa verificação precisa, tá? Esse é um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Tomara que abra. Bom, esse vídeo foi disseminado na internet. Vocês podem ver esse tweet no dia 9 de março, dizendo: um paciente italiano do corona escapou do hospital. Então o vídeo ele mostra, dá a impressão de que, poxa, não... Então, dá a impressão de que uma pessoa infectada saiu do hospital e está sendo seguida, né, por médicos na rua, na Itália. A primeira coisa que a gente fez foi analisar a viralização, ou seja, se perguntar, vale a pena verificar isso ou não, né? Por quê? Porque muitas vezes, se a informação ou a peça desinformativa não é muito compartilhada, não vale a pena você reportar sobre isso, porque você vai estar dando só mais oxigênio para aquilo. Então, pessoas que nem imaginavam que aquilo podia ser verdade, vão começar a pensar, poxa, será que aquilo é verdade? Vão ficar com uma dúvida na cabeça. Uma das razões é que cientificamente está provado que ainda que eu fale para uma pessoa, para você que está me assistindo, uma mentira e te diga antes de dizer a mentira que aquilo é mentira, você pode ainda assim acreditar no que eu estou falando. Então, é muito importante você analisar a viralização antes de reportar sobre aquilo. Por quê? Porque você pode, ao invés de sanar uma dúvida, você pode estar instigando uma dúvida nas pessoas. Então, a gente analisou a pessoa que fez o tweet e a gente viu que, poxa, a pessoa tem 278 mil seguidores no Twitter. Então, realmente, isso pode se tornar perigoso. As pessoas podem começar a acreditar que esse vídeo realmente aconteceu na Itália de um paciente fugido do hospital. A primeira coisa que a gente fez, como eu falei para vocês, foi arquivar o conteúdo. Então, a gente usou o site Wayback Machine. Eu vou dar o link para vocês no final desse webinar, para arquivar o tweet. Tá? Então, agora qualquer pessoa na internet pode ter acesso ao tweet, mesmo que essa pessoa que publicou apague. Tá? E isso serve também como evidência para a gente que investigou de que realmente esse caso existiu, que essa peça foi disseminada, etc. Bom, a gente pegou o vídeo. Lembra que eu falei para vocês que o vídeo a gente bota... uma das técnicas é botar ele no plugin em vídeo, o qual eu vou passar também o link para vocês no final desse webinar. Botamos em análise de vídeo, no plugin em vídeo. Aqui a gente botou o endereço do tweet. O InVideo ele consegue ter alguns dados sobre o vídeo, que nem sempre são muito eficazes ou acurados. Tá? Então você vê aqui nome, alguém, né? Descrição e tal. Não trouxe muita informação isso, mas a gente conseguiu o thumbnail, que é aquele resumo gráfico do vídeo, e frames do vídeo, né? Quadros do vídeo. E a partir disso a gente conseguiu fazer uma busca reversa. O próprio plugin, quando ele te dá o quadro do vídeo, ele te dá a opção de criar, de fazer a busca reversa diretamente, tá? Sem sair do plugin. Fizemos a mesma coisa no TinyEye, tá? Não a mesma coisa, mas a partir do InVideo a gente botou no TinyEye, aqui. E começamos a ver ocorrências desse vídeo em outros lugares, em outras datas. Então o TinyEye te dá os resultados, aí você clica e você vai para o post ou para o link original.
Fizemos a mesma coisa no Yandex, que é esse site russo. O Yandex tem uma interface em inglês também. Agora está em russo, mas a interface dele tem em inglês também. Então o Yandex também encontrou várias coisas com esse vídeo, com essa imagem na internet, que é, se vocês lembram, a imagem que é um quadro do vídeo. Tá? Fizemos a mesma coisa com o Google, no Google Image Search. E descobrimos que esse vídeo foi colocado no 9gag. 9gag, para quem não conhece, é uma espécie de fórum ou de comunidade de vídeos engraçados, de memes. Ele, em geral, ele é orientado a conteúdos satíricos, mas também, por ser uma comunidade bastante assim de nicho, que a gente chama, ou seja, poucas pessoas frequentam, em geral, pessoas mais aptas tecnologicamente, pessoas mais, digamos, nerds, digamos. E isso também facilita bastante a criação de conspirações dentro do 9gag. Então, o 9gag é um lugar onde, não majoritariamente, mas onde existem conspirações na internet. Se fazem conspirações dentro das comunidades do 9gag. Tá? Vimos que o vídeo também estava no Instagram, a partir da busca reversa. Tá? Por exemplo, aqui, ó, em 27 de fevereiro, já estava no Instagram. Lembra que o vídeo originalmente foi publicado no Twitter? Bom, aquela peça que a gente pegou foi publicada no dia 9 de março. A gente já sabe que aquilo lá não aconteceu no dia 9 de março, porque já estava na internet aqui no dia 2, no dia 27 de fevereiro. Tá? Twitter, mesma coisa. Encontramos um monte de outros tweets mencionando o caso. Esse da direita aqui, por exemplo, diz que foi em Ohio, nos Estados Unidos. Então a gente já vê que já não é... As teorias sobre esse vídeo já não são só que ele aconteceu na Itália. Também tem gente dizendo que ele aconteceu nos Estados Unidos. Aqui você vê o vídeo em hebraico, com uma descrição em hebraico. No TikTok, que é aquela rede social que eu contei para vocês, que é uma rede social que tem crescido muito e que tem também servido, também é um palco de desinformação atualmente. Surgiu muito rápido. Na comunidade de GIFs também, de GIFs animados engraçados, também estava lá. Isso tudo a gente encontrou com a busca reversa no Google a partir da imagem que a gente extraiu do vídeo com o plugin do InVid. Aqui, por exemplo, já vemos a mesma informação em chinês. Aqui, por exemplo, em turco, no Azerbaijão, como se tivesse acontecido no Azerbaijão. Na China, tínhamos antes a Itália, tínhamos os Estados Unidos. Então, a gente já começa a ter mais certeza ainda de que esse conteúdo ele viralizou, né? Porque pessoas de todos diferentes lugares do mundo começaram a atribuir explicações diferentes para esse vídeo, né? Como se ele tivesse acontecido em lugares diferentes. Mas sempre, nesse caso agora, em torno ao coronavírus, tá? Estava no Reddit também, aí, de novo no Ohio. 9gag de novo, no dia 27 de fevereiro. Outra imagem do vídeo. No Snapchat também estava. Então, até aqui o que a gente sabe sobre esse vídeo. Pessoas diferentes alegam que o vídeo foi feito em lugares diferentes. Há versões do vídeo na internet desde 2015. Foi postado no website de memes e GIFs. A maioria das versões apresenta o vídeo em baixa qualidade. Ele não é... Agora a gente já sabe, pelo menos, que ele não é de março de 2020. Então, muito possivelmente, ele não está relacionado ao corona da Itália. Provavelmente. Porque a crise não começou em março, mas já sabemos que não foi em março. Então, analisando o vídeo. Existe uma placa no vídeo que menciona 25 centavos. Esse símbolo de centavo é um símbolo dos Estados Unidos. Para quem está na dúvida de como a gente achou isso, vou voltar para vocês no vídeo, tá? Vocês viram que aqui, 25 centavos. É que agora a tela não está aumentada, mas se você aumentar a tela e com o vídeo em mais resolução, essa placa está aqui.
e aparece 25 centavos. Vou dar para vocês em maior tamanho. É aqui. Então já sabemos que possivelmente esse vídeo foi feito nos Estados Unidos, ou pelo menos num país onde eles utilizam essa notação de centavo. Vocês viram que tem um prédio verde com essas características? Olhamos a placa. Que país poderia ter a placa? Que lugar poderia ter a placa de pedestre desse tipo? No vídeo também dá para ver que tem uma loja. Ainda que seja ilegível, a gente consegue ver que tem um D, um M, um UNI. Vemos também a direção do tráfego. Então sabemos que, por exemplo, não foi no Reino Unido. Porque o Reino Unido, o tráfego lá, a direção é diferente. No outro frame do vídeo, a gente vê que tem uma placa KIN, em inglês. O que seria KIN? A gente começou a buscar no Google evidências e ocorrências de KIN. Encontramos a KIN University e realmente o estandarte, o símbolo do KIN University, o brasão de armas, é esse. Então, KIN University, onde está KIN University? Está em New Jersey. Então já sabemos que muito provavelmente o vídeo foi feito em New Jersey, que é uma cidade dos Estados Unidos. Então, buscando por essa KIN University, já temos uma noção da área de onde aconteceu o vídeo. O vídeo poderia ter acontecido em outra área, mas que tinha a placa do KIN University? Poderia, mas vamos tentar verificar com o que a gente tem. Né? Vamos ver se realmente algo perto da KIN University se assemelha à paisagem do vídeo. Então, o que a gente faz agora? A gente busca por todos os estacionamentos, porque a gente sabe que tinha um estacionamento de carro, aquele de 25 centavos. A gente usa o Google Street View para explorar a área, essa área, que é a área da KIN University. A gente busca pelo prédio verde, ou a gente busca por outdoor de 25 centavos, ou a gente busca pela loja. A gente tem uma evidência de que tem um D, um M e um UNI. Lembram? Aqui. Lembra que eu expliquei para vocês que as lojas e os estabelecimentos sempre são um bom ponto de partida, porque eles querem ser achados na internet. Então, se você sabe o nome de uma loja, é muito provável que você consiga, em algum ponto, descobrir onde essa loja é, ou esse negócio. Tá, mas o que é DM Uni? DM Uni pode ser unicórnio, unicorn, né? A gente está botando em inglês porque a gente sabe que o vídeo foi feito nos Estados Unidos. Unicorn, uniform, unissex, né? Unicórnio, uniforme, unissex, DM, a gente não sabe. Então, a gente vai fazer uma engenharia reversa, que é tentar, com esses poucos elementos, reconstruir o nome desse estabelecimento, que a gente sabe que é, muito provavelmente, em New Jersey. Então, a gente bota D, unissex, union, poderia ser union também, né? A gente começou a jogar com várias palavras, principalmente com essas, de palavras derivadas de uni, e New Jersey, no Google. Descobrimos que tem o Demaurus unissex, que encaixa bastante bem aqui, certo? Demaurus unissex. Que poderia ser... Isso poderia ser um salão de cabeleireiro chamado Demaurus, que provavelmente é, porque se você olhar agora que a gente já sabe que pode ser Demaurus, já fica mais fácil identificar isso como Mauro. Maurus. Então aqui é a página de Facebook do Demaurus Unissex Salão de Cabeleireiro. O Mauro é um artista. Então, buscando pela localização do salão de cabeleireiro, estamos aqui. Pegando o endereço dele aqui, que é a Rua Avenida Morris 292, a gente se deparou com o prédio verde, lembram? Esse prédio.
Voltando tudo. Esse prédio. Então, vá lá, conseguimos descobrir onde o vídeo foi realizado. Provavelmente uma pessoa que estava filmando daqui e a pessoa que passou correndo gritando ajuda veio por aqui. E o salão do Mauro está por aqui. Certo? Bom, extra. O que a gente pode fazer agora que a gente já sabe onde foi feito, a gente já sabe que foi em New Jersey, sabe que foi na rua tal. A gente pode buscar por autoridades que estão tratando do coronavírus em New Jersey. Certo? E buscar por casos em New Jersey de coronavírus. Para ter uma certeza final, a gente pode ligar para lembra do telefone, que é sempre muito útil, nunca deixa de ser útil, para o Departamento de Saúde de Nova Jersey e perguntar para eles, olha, realmente uma pessoa fugiu do hospital ou não? Existiu esse caso ou não? E vai descobrir, fazendo isso, que realmente não tem nada a ver. Então, eu vou abrir para vocês agora para perguntas sobre esse caso. Vou dar 2 minutos para vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem que eu repita algum passo específico, explica mais. Se não, a gente pode voltar para as perguntas do início também, antes de a gente finalizar e eu mostrar para vocês as ferramentas de... Não mostrar para vocês as ferramentas, mas mostrar para vocês o portal que a gente tem de ferramentas agora na First Draft, tá? Então, isso, eu abro para perguntas novamente. E quiserem que eu volte algum passo, que eu explique de novo alguma coisa específica, fiquem à vontade. Se o Sérgio quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. A gente tem uma pergunta aqui, acho que já podíamos respondê-la, Pedro. Quando estamos verificando algo que vem de algum tipo de corrente nas redes sociais, como saber de onde surgiu a primeira conta ou perfil a publicar aquilo? Certo. Então, é uma grande pergunta. Primeiro depende de qual rede social, certo? Então, se é uma rede social... Eu acho que o WhatsApp é uma rede social, porque as pessoas, né, se relacionam ali em grupos e tal, mas é uma rede social fechada. Então, tem certas redes sociais que é muito difícil isso acontecer. O WhatsApp é uma delas. Se outra rede social aberta, certo? O que você pode fazer? Você pode buscar pela palavra ou pelos termos daquela publicação, resumir isso como reduzir isso a buscar só num site, certo? Se é no Facebook, você bota no Google facebook.com, espaço, o trecho do que você está buscando, tá? E depois você vai filtrando por data. Então, se ele achar vários, aí na busca avançada do Google, você pode limitar e botar, não, quero simplesmente casos antes da semana passada. Quero casos... Então, você vai sempre reduzindo. O último que você acha, você bota, não, quero um antes desse último. Aí você pode muitas vezes ir buscando e encontrar. Se não encontra o original, encontra algo bastante próximo ao original. Eu sei que o Comprova fez um ótimo trabalho disso, principalmente na última versão, sobre políticas públicas, de achar os autores iniciais, ou os publicadores iniciais de materiais que viralizaram nas redes sociais. Não sei se o Sérgio quer falar um pouquinho sobre isso. Quero sim. Isso tem sido um desafio para a gente e nós temos alguns sucessos aí na busca dessas pessoas que publicaram, que criaram conteúdo. Eu acho muito importante que a gente tente sempre fazer isso, muito embora para a maior parte das iniciativas de checagem ou até para os veículos de comunicação, é muito difícil conseguir chegar, né? O Comprova, em função do fôlego que ele tem e de não ter um compromisso necessário com a publicação imediata da verificação, ele consegue. Se vocês forem fazer uma busca no Comprova por estudos de caso, a gente tem 5 estudos de casos interessantes no ano passado e alguns deles têm ali
a gente conseguiu chegar na publicação original. Isso faz toda a diferença, porque a gente consegue mapear aí todo o caminho que foi feito pela informação essa, que não necessariamente começou como informação falsa, mas depois pode ter se tornado falsa, porque ela foi mudando de contexto durante essa curta vida que ela normalmente tem. Mas eu acho fundamental tentar. Acho muito difícil conseguir, mas é fundamental sempre tentar chegar nessa informação, e tem vários caminhos para chegar o WhatsApp realmente ele é mais complicado às vezes, mas muita coisa que foi para o WhatsApp circulou antes também em redes sociais, né? Ou tem algum vínculo com alguma informação que está nas redes sociais. Então, testar todas essas coisas, fazer busca reversa, tanto de texto quanto de imagem, é importante para isso. Então, eu sempre recomendo que se faça isso. Temos mais perguntas? Tem mais uma pergunta. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é o fato de o vídeo estar circulando desde 2015 não seria uma comprovação de que não se tratava de caso de Covid, que começou em 2019? Por que continuar a verificação, Pedro? Bom, ótima pergunta. Bom, eu acho que tem um aspecto aí importante, que é o que você quer responder, o que você quer informar ao público. Você quer simplesmente negar uma informação ou você quer negar essa informação e esclarecer sobre o que realmente aconteceu? Então, eu acho que o trabalho de desmentir informação, ele não envolve simplesmente a negação de uma informação, mas ele envolve explicar para o público qual é a verdadeira origem daquela informação. Então, no caso, ainda que bastasse saber que 2015 foi a primeira, já existiu o vídeo em 2015, bastasse essa informação para negar, né, que o vídeo se tratava do coronavírus, tem o aspecto jornalístico, né, estrito sensu, ou mais clássico, mais tradicional da coisa, que é explicar para o público, não foi 2015, mas foi nessa data, nesse lugar, nesse contexto, e, né, digamos que aporta uma riqueza informativa para a verificação, que eu acho que é uma parte essencial da verificação, que é isso, não é só negar coisas, mas é explicar para o público o que realmente aconteceu, porque senão fica em aberto, senão amanhã alguém vai chegar, não foi coronavírus, mas foi AIDS, foi gripe aviária, foi alguma outra coisa, ou criar uma outra teoria sobre aquele vídeo. Enquanto o vídeo continue inexplicado, ele vai se tornar, ele vai continuar aberto a interpretações enganosas, que está relacionado com o que o Sérgio falou no início, que muitos conteúdos são reciclados, são usados mais de uma vez para dar mensagens enganosas diferentes. Então, algo que ajuda a desacelerar, né, a frear a reutilização de conteúdos para disseminar notícias falsas, alegações não verdadeiras, alegações falsas, é você esclarecer a verdadeira natureza, a verdadeira origem, o verdadeiro contexto do material. Não sei se o Sérgio quer adicionar mais alguma coisa. Não, acho que você já explicou direitinho. Tem uma outra aqui, pergunta. Não sei se ainda dá tempo de mais alguma. Dá. A gente tem 12 minutos ainda. Vocês conseguiram confirmar que não se tratava de Covid, mas conseguiram esclarecer exatamente do que se tratava? Se sim, como? Então, nesse caso, exatamente não. A gente, no final das contas, assim, a equipe que faz os treinamentos aqui não chegou a ligar pro hospital. O que a gente conseguiu saber é que foi realmente nessa cidade, não foi no coronavírus e foi nesse lugar. A gente não chegou porque, como era um exemplo, a gente não fez a investigação, digamos, completa até o final, ligando para o hospital. Mas, para quem quiser, fique à vontade e é até bom isso. Quem quiser. Mas a gente não chegou porque era material de treino. Mas, digamos, numa condição verdadeira, o passo final seria ligar para o hospital, confirmar o que aconteceu, né? Ou ligar para as autoridades locais, né? Porque a gente já sabia onde foi, quando foi, etc. Então, faltaria esse último passo nessa verificação específica que a gente não fez porque era um exemplo de treinamento. Não temos mais perguntas, Meritíssimo.
Ok, obrigado. Eu vou passar para vocês. Você tem mais algum comentário, Sérgio, que você queira fazer sobre qualquer coisa? Não, só quero agradecer a pessoas aí e dizer que o Comprova está aberto lá. Se quiserem enviar alguma outra questão, podem utilizar o formulário que existe no site. A gente responde com o maior prazer. Sérgio, muito obrigado. Eu vou passar aqui para, bom, recursos, tá? Que é a caixa de ferramentas que eu comentei para vocês durante o webinar todo, que é, bom, tá aqui o link, tá? É bit.ly/firstdrafttoolkit. Importante notar que eu acho que ele é sensível ao letra maiúscula, então realmente tem que ser um F maiúsculo aqui, um D maiúsculo aqui e um T maiúsculo aqui, tá? Vou deixar um minutinho aí para quem quiser anotar. Posso anotar. Então aqui vocês têm ferramentas de verificação de imagens, de busca reversa, de metadados, que são os dados que vêm no, digamos que no conteúdo informático dos arquivos, que você pode também ter referências de data, de autor, de lugar, ferramentas para verificar vídeo, ferramentas específicas para o Corona, que é uma análise de tendências do Google, o CrowdTangle, que é uma ferramenta também de monitoramento das redes sociais, lançou também uma plataforma para visualização de tendências relacionadas ao Covid. Aqui a gente chama de extensões essenciais, que é a extensão de navegador para arquivar, o InVid, o Revai, o CrowdTangle Link Checker, que a gente vai falar mais, espero que na semana que vem, sobre... Temos um webinar na terça-feira, então todos bem-vindos, a gente vai estar distribuindo o link nas redes sociais também, todos bem-vindos a participar. Onde nesse webinar a gente vai falar melhor sobre ferramentas de monitoramento, o CrowdTangle é uma delas. Aqui, ferramentas para analisar Twitter. E aqui tem outras aqui embaixo, porque isso aqui é uma foto, tá? Mas tem várias, é bem extensa a lista de ferramentas. E é isso, fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem. E é isso, a gente tem também, para saber sobre mais webinars, etc., vocês podem sempre acessar esse site também, que é o firstdraftnews.com/coronavírus. Tá com acento aqui, mas é sem acento, tá? Então lá a gente tem, infelizmente está em inglês agora, mas a gente vai tentar botar em português o mais rápido possível, mas uma série de ferramentas para jornalista, desde buscar por desmentidos já feitos, até dicas de como se manter saudável durante cobrindo o coronavírus, ferramentas de verificação, outra vez as datas dos webinars que a gente tem em várias línguas, temos em inglês, em italiano, em francês. Agora estamos começando com esses em português. Novamente, repito, semana que vem vai ter outro na terça-feira, às 14h, sobre monitoramento. O pessoal do Comprova também vai estar com a gente. Fiquem à vontade para vir, para participar. E é isso. Esse foi mais um webinar dessa sessão de webinar que a gente tem, essas sessões de webinar que a gente tem feito, essa série de webinars que a gente tem feito sobre como cobrir desinformação no tempo de coronavírus. Muito obrigado por vir. Eu me chamo Pedro Noel, trabalho na First Draft e, bom, muito agradecido de contar com vocês nesse webinar sobre técnicas de verificação jornalística e ferramentas para desmentir desinformação durante o coronavírus. Muito obrigado a todos. Eu vou finalizar essa sessão.